nossa 11ª Arena Office, aqui na 40ª Abimad, num painel para lá de especial com o pessoal das BEA. Eu estou aqui com o Gustavo, com o Marcelo, com a Pierina. Eu gostaria que vocês se apresentassem, mas a gente vai falar um pouco de... chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, no caso aqui dos arquitetos brasileiros, quando vão tropicalizar alguma coisa. A gente pode começar depois dessa pergunta, mas eu gostaria que cada um falasse um pouco de si. Gustavo, depois você falasse um pouco das BEA e da importância também, por favor. Tá certo. Obrigado, Gumay, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou Gustavo Garrido, sou presidente das BEA São Paulo, estou como presidente das BEA São Paulo, agora na 2ª gestão, e tenho um escritório meu que se chama Arcscape. E estamos aqui com a nossa diretoria, né, das BEA, a Pierina está como diretora e o Marcelo como vice-presidente. Obrigado. Bom, eu sou a Pierina, arquiteta, tenho o escritório Anuc Arquitetura, que é um escritório especializado aí na área de varejo e corporativo, e estou atuando nas BEA já há 8 anos, passei por várias funções diferentes, hoje eu sou diretora dos grupos de trabalho. Bom, eu sou Marcelo Cury, sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Né? Meu escritório é o ID4, Arquitetura e Meio Ambiente. É um escritório de ambiente diverso, né? Porque a gente tem a parte de arquitetura e design e também trabalhamos muito as questões ambientais, né? Consultorias voltadas para o público e para o privado. Né? E nas BEA hoje eu estou como vice-presidente comercial. Perfeito. Vocês perceberam que as minhas referências não são nada arquitetônicas, né? Então, assim, vamos sair dos novos baianos. Eu ia falar do Tony Garrido, mas acho que você não ia gostar muito, mas tudo bem. Gustavo, agora o show é seu. Obrigado. Eu acho que primeiro seria legal a gente falar um pouquinho das BEA, né? As BEA é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, que existe há mais de 50 anos, foi fundada pelo Alberto Botti, e hoje estamos cada vez mais crescendo. Só no estado de São Paulo são 90 escritórios, abarcando cerca de 2.500 profissionais, em sua grande maioria arquitetos. E a gente tem como pilares principais a representação institucional. A gente tem cadeiras em várias instituições, vários colegiados em órgãos públicos, em órgãos também de entidades, a promoção da imagem e a discussão também dos nossos problemas, né, do dia a dia como escritórios. E ser escritório, ser arquiteto e ainda ter um escritório são duas questões complexas hoje em dia, né? Com toda a questão da tecnologia, gestão de pessoas, então é um pouco disso que a gente fala, né? E, bom, falando aqui agora da questão do nosso painel, dando essa introdução, a gente vai falar aqui de tropicalização de marcas à luz da sustentabilidade. E eu queria então começar aqui fazendo primeiro um breve relato. O que é tropicalização, né? A gente tem muitas empresas estrangeiras que chegam ao Brasil com todo o seu branding, toda a sua imagem para se instalar aqui, seja um escritório, um ponto de venda, restaurante, loja. E nesse momento é importante que tenha uma sinergia entre o design feito lá fora e a implementação desse design aqui, para que não se perca a identidade. Acho que é a grande preocupação, né, Pierina, das marcas. Então eu queria começar aqui fazendo uma primeira pergunta para a Pierina, assim, explicar um pouco mais a fundo. Eu dei assim uma breve introdução do que é, mas mais profundamente o que é esse projeto de tropicalização. Bom, o projeto de tropicalização é basicamente o que você acabou de falar, né? Então, uma marca estrangeira está chegando aqui no Brasil, ela já possui um guide, né? Um guia de marca, muitas vezes até um projeto, um departamento de arquitetura fora, ou um arquiteto que concebeu um projeto fora. E eles precisam de um arquiteto local no país para poder implementar esse projeto. Então, o trabalho envolve desde a análise prévia do projeto, então
vamos supor, se é uma loja, desde a avaliação do ponto de venda, ajudar esse cliente a ter uma visualização das melhores vistas, da infraestrutura que tem o espaço, com o nosso olhar de arquiteto. Então, em geral, é um trabalho de arquiteto com arquiteto. Então, já isso é muito interessante para o escritório de arquitetura, porque a gente cresce muito aprendendo, né, com os escritórios de fora. E a gente dá todo o suporte. Então, fazemos o levantamento do local. E aí, em geral, o conceito que eles chamam de schematic design é feito fora, e a gente recebe esse primeiro conceito já para fazer uma compatibilização com o que a gente tem aqui de normas, de leis, e também a parte da tropicalização de materiais. Em geral, essas marcas elas já têm um padrão que é utilizado no mundo todo, muitas vezes com algum toque local, que a gente chama, um local touch, e cabe aí a cada país fazer esse trabalho de tropicalização. O que a gente tem visto muito é que o Brasil, nós temos uma indústria consolidada, com bons fornecedores, com vários produtos. E existem outros países aqui na América Latina que não tem uma indústria assim, já madura. Então, por exemplo, às vezes o Brasil não é a primeira porta de entrada na América Latina para uma marca. No caso, o Chile é um mercado que é muito utilizado para a porta de entrada. E o Chile é um lugar onde você não tem, né? Então eles importam tudo. E aí o que acontece é que quando a marca vem para o Brasil, muitas vezes eles não sabem que a gente tem uma indústria. Então passa pelo nosso trabalho apresentar isso para as marcas. E aí isso envolve muita pesquisa, envio de amostras, fotos, vídeo, tudo que você pode imaginar para poder mostrar para o cliente que a gente também possui. Então, por exemplo, iluminação também, eles pedem toda a parte técnica, né? todo o detalhamento da peça, da sua eficiência. Então, é um trabalho muito técnico que tem que ser feito. E aí a gente pode fazer uma ponte para o Marcelo falar um pouco também da questão de sustentabilidade, de você consumir algo do mercado local versus a gente fazer uma importação para poder atender o projeto, né? Então, bom, então puxando o gancho para você, Marcelo, o que você acha, como que está hoje o mercado brasileiro na indústria, na verdade, para atender em termos de sustentabilidade essas marcas estrangeiras? Que a gente sabe que a régua é muito alta, né, quando vem. E como que é o seu olhar para isso? A indústria está preparada para atender? Quais são os desafios? A régua, como você diz, ela já vem muito alta, ela exige, né, mas existem alguns gaps, né, que acabam acontecendo no meio desse processo. Como a Perina mesmo disse, e até o meu escritório já teve em contato com ela, né, orçando alguns processos de consultoria para que a gente conseguisse tropicalizar com produtos nacionais, e aí ainda há uma resistência muito grande das marcas, né? Existe assim o pensamento de que o Brasil ainda não tem essa capacidade de atender, mas pelo contrário, nós temos sim e temos muita capacidade de atender. Grandes empresas do segmento de cerâmica, segmento de polímeros, já trabalham com matéria-prima praticamente descarbonizada. Nós temos tecnologia, para você ter uma ideia, de revestimentos de fachada que fazem fotossíntese aqui no Brasil, né? Então é uma preocupação que ela ainda precisa, como a Perina disse, ser apresentada para eles o potencial que nós temos, que às vezes é muito superior até o que eles esperam. Eu posso fazer um pitaquinho? A pauta ESG lá fora ela é muito mais forte do que a gente aqui, a impressão que a gente tem. E essas empresas elas estão muito ancoradas, né, por questões de financiamento e tudo mais. Isso ajuda a convencê-los também de falar, olha, a gente está seguindo aqui a tropicalização, a gente está
indo numa pegada de ESG, porque tem sustentabilidade, tem a parte social que a gente fomenta uma cadeia. Essa pauta ajuda também quando vocês apresentam também a capacidade do Brasil em ter fornecedores para um projeto? Olha, eu acho que é um trabalho de apresentação mesmo e de convencimento, porque a gente trabalha bastante com esse tipo de cliente no escritório. E o que eu percebo é que eles têm um desconhecimento realmente, né? Então, a gente poder mostrar para eles e comprovar que o que a gente está oferecendo aqui está à altura do que tem lá fora. Então, geralmente, numa primeira implantação, vamos pegar um caso de lojas, por exemplo, que eles vêm com um programa de expansão. Geralmente, numa primeira, é muito difícil fazer esse convencimento, mas já é um trabalho que a gente começa a fazer desde o início, quando a gente vê a oportunidade, né? Então, a gente tem uma marca agora que acabou de inaugurar, que está em expansão, que é a Alo Yoga, por exemplo, que eles têm um piso lá fora que é como se fosse um cimento, e a gente conseguiu tropicalizar por um porcelanato da Porto Belo, que está indo super bem, está entrando em todas as lojas. Mas isso passa por pegar as amostras, toda a parte técnica, falar com o pessoal de design deles, mandar as amostras. Então, é um trabalho realmente de consultoria técnica e da gente verificar a viabilidade, mas eu entendo que é muito mais uma falta de conhecimento do pessoal que está de fora do que qualquer outra barreira que a gente tenha, né? Mesmo porque a pauta ESG, ela não é uma questão desconhecida no Brasil, ela está a todo vapor em expansão, né? Todas as empresas estão buscando investir nisso. E aí, o que a gente corre em termos de sustentabilidade? Que a gente não deixe isso virar um greenwashing, né? Que, eu tenho um programa de ESG, mas assim, e aí? Né? Será que isso está sendo feito da forma correta? Isso é uma preocupação que a gente tem muito, quem trabalha nessa área de implantação desses sistemas nas indústrias, né? Agora, como a Pirina disse, não é tão simples assim. Você só mandar características de produto. Para você atender de forma sustentável, essa empresa ela precisa minimamente de certificações, ela precisa comprovar de onde vem a matriz energética, de onde vem a matéria-prima, se é uma matéria-prima que está sendo explorada com licenciamento, e é óbvio que são coisas básicas, né? Mas o ESG nada mais do que isso. Você provar que você faz o mínimo e o básico dentro da legislação. E você capitaliza isso como imagem para a sua empresa. Vocês viram que eu tropicalizei o ESG, né? Uma coisa que me deixou curioso, até no começo da fala da Pirina, é essa expectativa que, por exemplo, o Chile é uma porta de entrada e o Brasil não pode ser, né? Aí vem uma pergunta para todos, inclusive você, Gumay, se vocês acham que existe algum preconceito ou um conceito errado sobre o tamanho realmente do Brasil, o potencial dos arquitetos, da indústria e de tudo? Não, eu acho que não, Gustavo. Acho que isso não é uma regra, né? Existem muitas marcas que entram por aqui, né? Eu falei do Chile porque eu sei que tem marcas que entraram por lá e que aí quando elas chegam aqui elas não assumem que a gente trabalha da mesma forma que eles, né? Mas já tem de marcas que inclusive começaram aqui e depois se expandiram, até porque o Brasil é um mercado muito maior, às vezes até por essa facilidade da importação, facilita para eles, né? Porque aqui para você ter produtos importados, tudo é mais complicado. Então, acho que é uma questão de operação, realmente, né? Então, acho que não tem a ver com o mercado brasileiro, né? Acho que o mercado brasileiro é um mercado super importante, tanto que fatalmente as marcas acabam vindo para cá. Mas acho que é isso, acho que é mais uma questão de operação, né? Porque quando você começa a trabalhar com essas empresas, as operações são muito grandes. Então, acho que para eles fazerem um plano de expansão, principalmente para abrir mercados
onde eles não estão acostumados a operar, deve dar uma insegurança muito grande, porque você precisa, não é só a loja física, né? Você tem que montar toda a operação, toda a logística, é muita coisa que tem que acontecer. Então, acho que para eles definirem a porta de entrada, por exemplo, aqui na América Latina, eles devem analisar uma série de variáveis, né? Assim, eu complementando, eu acho que porque talvez é mais fácil entrar por um Chile ou por um país que não tem um parque fabril que consiga atender, porque ele já tem tudo esquematizado, como a Perina falou, né? A iluminação vem da Alemanha, o mobiliário vem da Espanha, então ele já tem toda essa logística formada. No Brasil, a gente tem, a gente tem o desafio de mostrar para ele que ele não precisa trazer tudo isso para cá, mesmo porque tem um porém. Essas empresas, elas precisam prestar contas, né, ambientalmente do que elas estão emitindo de gás de efeito estufa. Então, isso é uma situação que, a hora que eles sentirem segurança no mercado nacional, mesmo para uma expansão local para a América Latina, talvez o Brasil seja um hub de fornecimento de iluminação, de mobiliário, de pisos e revestimentos, porque a pegada vai diminuir muito de carbono. E como eles têm, por obrigatoriedade, fazer os seus relatórios de gás de efeito estufa e provocar a compensação, uma das metas desse tipo de relatório é você diminuir para o próximo exercício a sua emissão e a sua pegada de carbono, né? Eu não tenho experiência em relação a escritórios de arquitetura. Eu cubo da área de recursos humanos e gestão de pessoas há mais de 20 anos. Quando você falou a questão do Brasil, né, de entrar por aqui, eu lembro que eu fiz uma matéria há um tempo que era RH Made in Brasil, né, que era assim, a quantidade de profissionais de recursos humanos que assumiam as posições do México para baixo, né? Então, assim, as empresas priorizavam muito. Tudo bem, ela pode ter entrado pelo Chile e ter ficado aqui, mas eu acho que no final das contas o Brasil vai ganhando relevância. Até porque, em termos de cultura, você tem um imbróglio entre Chile e Argentina, né? Então, assim, às vezes, se fica ali no Chile ou na Argentina, você vai ter alguma confusãozinha por ali, né? Alguém sendo jogado lá dos Andes para baixo. Então, assim, então acaba ficando... tem uma concentração de importância aqui no Brasil também. Talvez isso possa interferir de alguma forma positivamente nesse trabalho de vocês. Sim, sim. Então, acho que tem uma coisa... Será, então, que a gente precisa saber se vender melhor? Assim como profissionais e como indústria? Acho que como indústria, com certeza, né? Eu acho que o Brasil precisa mostrar mais o seu valor, né? Porque a gente sabe, não é só na nossa área, né? Eu acho que é uma visão, às vezes, que o resto do mundo tem, que o Brasil é futebol, né? E a gente tem muita coisa boa. Ou commodity, né? É samba, exatamente. futebol e commodity, né? E então a sensação, quando a gente consegue demonstrar e emplacar produtos nacionais, é muito legal, né? Porque você consegue provar o valor daquilo que o teu país está produzindo. Então, acho que é um trabalho que nós, arquitetos, que prestamos esse serviço, a gente tem que pesquisar muito, porque, como o Marcelo falou, o nível de exigência é muito alto, porque a gente sabe que os produtos importados, as normas lá fora são mais exigentes. Então, por exemplo, uma indústria moveleira aqui que se prepara para exportar, ela realmente se prepara e investe para atender um mercado diferenciado. Muitas vezes o preço dela aqui vai ser mais alto, mas isso implica numa qualidade maior também. Então, quando a gente vai oferecer um produto para um cliente desse nível, a gente tem que saber tecnicamente, não é só o design, né? Se tecnicamente ele está atendendo todos os pré-requisitos que o outro produto que ele estava pensando em colocar, se está no mesmo patamar. Então, é uma responsabilidade muito grande para o arquiteto fazer essa sugestão de troca, né? A gente tem que estar muito bem informado. Até já passando a bola para o Marcelo, quando tem essa troca que exige alguma certificação,
Como que é essa trilha de certificação? É uma coisa tranquila? É uma coisa muito burocrática? Assusta, não assusta? Primeiro, eu acho que a gente tem que explicar que, né, é fato que nós já temos muitos produtos certificados, né, e a certificação no Brasil, por mais que ela seja por NBR, né, a gente segue muito a régua internacional. Então, não é porque é uma NBR que ela vai flexibilizar ou facilitar, né? Nós temos NBRs para qualidade, para meio ambiente, né, para sistemas de gestão integrado. Então, as nossas indústrias, elas estão muito certificadas e capacitadas para oferecer produtos de qualidade. É óbvio que quem vai começar esse processo não é do dia para a noite, né? Porque você vai desde processos fabris até processos de pessoas, né? E no seu entorno e ambiental, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Nós fizemos uma consultoria um tempo para a Vale, né? Num site de 10 mil funcionários. Qual era a exigência do nosso projeto lá? Fazer a Vale ambientalmente se comunicar com o entorno e gerar renda para esse entorno, não é? Então, toda empresa que tem esse compromisso ambiental, o tripé da sustentabilidade ele é muito claro. Ele é ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Então, a gente tem uma visão muito holística em cima disso. Não adianta você se preocupar só com a sua linha de produção e se você não está preocupado em cumprir todas as suas exigências com a sua equipe de trabalho. Então, é um processo complexo para quem quer começar. Possível, desde que queira, exige um investimento, né? Mas, assim, isso não me preocupa, porque para essas marcas que vêm para cá, grandes empresas do nosso país já têm todo esse know-how e certificação para atender. E a gente consegue o que a gente precisa. É mostrar para eles, né, Perina, o quanto eles vão reduzir de pegada, o quanto eles vão deixar de emitir de gás de efeito estufa e o quanto a conta deles vai diminuir para fechar, para ela compensar toda essa pegada que ela tá trazendo para cá, se ela pode utilizar dos nossos materiais aqui. Falar a linguagem dos negócios, né? Infelizmente. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta absurda. Em relação às normas, né? Minhas referências são esdrúxulas, me perdoem. Mas, por exemplo, Chico Buarque, na época negra que a gente viveu recentemente, ele tinha que burlar a censura. Então, isso demandava mais criatividade. Até que ponto é verdadeiro o meu pensamento que as normas elas não funcionam como amarras, mas como impulsionadoras de criatividade? Filosófica, hein? Nossa, agora você me levou para um mundo que eu vou ter Acho que abrir. Depende, né? Eu vou ter que abrir a caixinha aqui, né? Eu particularmente, eu acho que até falando, eu vou até resgatar um outro programa que foi gravado aqui hoje que eu estava assistindo de acessibilidade, né? Quando o pessoal estava falando de normas de acessibilidade. E aí o arquiteto trouxe para a gente assim, mas se nós, enquanto arquitetos, projetarmos utilizando os conceitos de design universal, de acessibilidade universal, nós não vamos ter que nos preocupar tanto em cumprir as normas de acessibilidade. Porque o design universal, o desenho universal, ele é para todos. Ele vai atender o cadeirante com redução de mobilidade, o cego, o deficiente auditivo, né? Então, eu acho que se a gente trabalhar isso na arquitetura, né, e nas empresas, elas trabalhando isso como mínimo e base, é óbvio que é um processo que expande para a criatividade. E na tropicalização também, voltando para o nosso também. Exatamente, né? E vocês, como que vocês veem a aplicação de materiais, eu até brinquei, né, falando nativos, né, na nosso bate-papo, que a gente fala de árvores nativas, eu venho do paisagismo, né? Então, como que a gente pode falar que essas marcas, quando vêm para cá, como que é a aceitação disso? Ou se tem um input para se usar, se tem uma barreira, como que você vê, Perina? Olha, geralmente, com a globalização, né, as marcas, elas mantém uma mesma linguagem em todos os países. Então, o que a gente consegue apresentar, às vezes, é o que chama de local touch, né? Então, na área de varejo para lojas,
muitas lojas gostam de ter produtos nacionais, porque isso linka com a cultura, tem tudo a ver com a cultura. E quando a gente fala de ambientes corporativos, também aí a troca até é maior, porque a marca ela fala por si só, né? Uma loja você já se identifica só de ver, já tem uma identificação visual daquilo que você já conhece como marca em outros lugares, no caso. Que é o que acontece com as nossas marcas daqui também, né? Quando elas saem daqui e vão para fora, elas também vão manter a identidade delas, porque senão, no final, eu acho que isso cria uma confusão na cabeça do consumidor. Quando a gente fala de ambiente corporativo, aí a gente traz mais os costumes e a cultura do que a gente usa aqui, como a gente trabalha aqui, as cores. Então, tem uma troca maior, porque é um ambiente, eu acho que com um uso mais diversificado, que está mais aberto a essa adaptação. Então, são tipologias de projeto muito diferentes, onde existe uma oportunidade, mas eu vejo mais na parte do corporativo isso do que no varejo. Mesmo porque, só pondo o dedo aqui, né? O varejo, ele preza talvez por uma identidade visual de marca global, né? E aí no corporativo você consegue trazer isso pro local mesmo, né? Da cultura. É isso. Até está acontecendo um movimento que grandes marcas têm feito. Você pode ver que as lojas já não são exatamente iguais, né? Eles têm trabalhado com lojas diferentes, até para atender públicos diferentes. Por exemplo, eu vi uma loja da Salvatore Ferragamo lá em Nova York, que eles fizeram no Sorro, fizeram uma loja toda colorida, lollipop, assim, que é para atender o quê? Geração Z. É uma marca super tradicional, né, de produtos feitos à mão, super clássica, mas que quer falar com outro público. Então, várias marcas assim estão investindo em ter tipologias diferentes, mas quando você olha, tem uma linha aí que liga o design de todas elas. E esses departamentos, né, de design, principalmente de marcas mundiais, são bem fortes. Então, a gente trabalha muito atendendo o que eles solicitam. Então, lógico, se vier com drive de ter uma pegada mais local, a gente vai apresentar, mas se não, geralmente já vem com uma linguagem muito pré-determinada. E é uma coisa que a gente já vê mais tradicionalmente em produtos, né? Eu até lembrei esses dias da L'Occitane. Você tem a L'Occitane com os produtos de lá e tem com os produtos brasileiros, né? Usando as essências. As essências brasileiras, tal. Então, acho que tem aí uma oportunidade também que pode aparecer para algumas marcas de, no seu design, também ter essa tropicalização, né? Exato. E até no caso de criar uma submarca, né? Então, assim, é um mercado muito interessante o varejo, né? Porque ele está muito ligado ao comportamento do consumidor, ao que vale, ao como o mercado reage àquela marca. Então, a gente tem marcas que vieram e não deram certo, e outras que vêm, se estabelecem e dá super certo, né? Mas eu vejo isso, acho que é um projeto de arquitetura, geralmente já de arquitetura, que já engloba também toda a comunicação, todo um estudo de público que eles querem atingir, que geralmente vem já pré-determinado de fora. Falando da L'Occitane Brasil, eu acho que assim, vocês têm uma oportunidade grande, tirando toda a discussão política, por favor, da COP30, que vai ser realizada agora. Que talvez seja um grande gancho, né, para vocês como instituição de estar usando esse evento para mostrar mais, né, o que o Brasil tem a oferecer, o que os escritórios têm a oferecer. Fica a dica. Inclusive, é interessante falar que às vezes não é só material, né? Mas a gente, por exemplo, a gente exporta
marcenaria para os nossos vizinhos aqui na América Latina, né? A gente tem grandes empresas de marcenaria que vendem para marcas muito boas fora aqui do Brasil. Então, a gente também exporta, né? A gente, além de poder atender aqui, a gente também tem... Bom, tem várias indústrias que exportam aqui, né? Então... E olha que interessante, nesse ponto que a Perina tocou de mobiliário fixo, né, de marcenaria, isso é a mão de obra. As empresas produtoras de chapas no Brasil são altamente qualificadas e certificadas, né? Eu tive a possibilidade de conhecer alguns parques Fabris. Elas são assim, grandes geradoras de compensação de gás carbônico. Por quê? Elas não extraem isso de madeira nativa de jeito nenhum, né? São fazendas de reflorestamento com florestas certificadas, né? E aí, entendendo que uma árvore hoje, ela tem em média, ela consegue resgatar carbono da atmosfera 25 anos no máximo. Depois disso, ela é natureza. É óbvio que você não vai desmatar o que existe ali, mas olha o benefício dessa rotatividade dessas florestas, né, para a produção de chapas. Então, é uma madeira sustentável para se usar. As chapas de MDF são madeiras sustentáveis para se usar. Então, olha como a gente já está lá na frente, né? E aí, você vai visitar uma fábrica dessa, não tem nem resíduo. O resíduo é biomassa. Então, isso já incorpora no próprio ciclo produtivo de produto, né? Então, você tem situações assim que o Brasil está muito lá na frente. Marcelo, engata então esse raciocínio e fala um pouquinho de circularidade. Como que isso acontece no ambiente aí corporativo, no varejo, na arquitetura? Você tem experiências com isso? Me esclarece aí o ponto. Não, eu digo assim, reaproveitamento de um resto de um insumo para fazer outra coisa. Ah, sim, sim. Acho que o termo talvez não ficou muito claro, né? O que acontece é o seguinte, a indústria brasileira, Gustavo, ela está muito já preparada para não geração de resíduos. Existe um gap ainda que a gente tem, de logística reversa, tá? Por quê? A gente produz, a gente tem qualidade na produção, a gente certifica a matéria-prima, a gente tem tudo isso. Só que nós temos um problema. Como isso é descartado depois do uso? A gente sabe que a maioria dos produtos, muitos produtos, têm uma obsolescência programada, né? Então, a gente tem uma dificuldade de colocar isso de volta para um processo de reciclagem, né? Então, existe um gap aí, sim, ambiental, né? Mas o que também acontece? Os grupos industriais já se organizaram em associações para que eles promovam ações de minimização desse tipo de resíduo que fica. Então, por exemplo, tem a ABPEC, que é a Associação Brasileira das Embalagens, né, cosméticas. Então, o que eles fazem? Eles fomentam cooperativas locais. Essas cooperativas locais, quanto mais pasta de dente, tubo de shampoo, aerosol, né, elas recebem contrapartidas para isso, né? E muitos casos acontece o quê? Da circularidade. Você vê empresas de cosmético que estão trabalhando desde o extrativismo sustentável, gerando renda, tudo, até a cadeia, trazendo agora para esse exemplo da BPEC, da associação, que retorna essa embalagem para um processo de reciclagem. Então, há circularidade. Ainda não está no nível que a gente precisa, né? Porque nós somos um país gigantesco, né, continental. Então, isso funciona muito bem onde? No nosso eixo aqui. Na hora que você vai para Nordeste, para Norte, aí a coisa começa a ficar um pouquinho complexa. Nós, no escritório, trabalhamos com algumas consultorias de resíduos que a gente passa uns apertos quando a gente está trabalhando lá para o Norte. Não, isso é uma coisa interessante que você falou, que a gente fala de Brasil, mas aqui são vários Brasis, né? Uma coisa é você fazer em São Paulo, outra coisa é fazer em Curitiba ou em Fortaleza. Você notou, Perina, alguma questão assim de tropicalização, seria na verdade uma regionalização até de uma marca em diferentes locais? Como que você tem visto isso? Eu acho que, nesse caso, o maior desafio é a mão de obra.
porque o produto você consegue fazer chegar, né? O produto, os acabamentos, tudo. E por isso que eu acho que a tropicalização de materiais é legal, porque às vezes você tem revendas no Nordeste, no Sul, no Sudeste, você consegue cobrir o território nacional. Mas a mão de obra, ela é desafiadora, porque essas obras exigem um esmero muito grande, é uma execução bem detalhada, né, muito bem feita. Então, o que eu tenho visto, que é muito legal, tem empresas que estão expandindo, empresas de construção que estão expandindo aí pelo Brasil, estão realmente atendendo outros mercados, e também tem empresas que estão bem desenvolvidas já de mão de obra em outros mercados. Então, por exemplo, Minas tem construtoras muito boas que conseguem atender o estado todo. No Sul a gente também tem, né? Agora no Nordeste tem um parceiro nosso que nos atende que está com um escritório em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas. Então você vê que está expandindo para fora de São Paulo, mas eu vejo que o maior desafio é a mão de obra nesse caso. E é uma coisa muito especializada, inclusive, no tempo, né? Porque o tempo de você fazer uma arquitetura, por exemplo, residencial e outra de fazer o corporativo ou varejo é muito diferente, né? Às vezes o projeto termina junto com a obra, né? A gente brinca, né? Eu queria até perguntar, quando vocês recebem um projeto assim, para quantos anos a adaptação? Anos, Pierina. São horas. É. Não, brincadeira. Em geral, a gente trabalha do momento que a gente recebe até a inauguração de uma loja, são 6 meses, 7 meses, incluindo, né, a data de inauguração. Então, é um processo todo muito rápido, né? Por isso que eu falo, um projeto de expansão de uma rede, de uma marca internacional, tem que ser muito estruturado, porque você imagina aqui no Brasil, com o que é a logística para você trazer produtos importados, você cumprir um cronograma desses é desafiador, eles têm que estar muito bem organizados, né? Então, mas são processos muito rápidos. O nosso desenvolvimento tem que ser muito rápido. E tem um outro ponto que para o mercado de arquitetura é importante, que exige que os profissionais falem inglês, que ainda não é uma coisa comum você encontrar que arquitetos não falem ESG, né? Tem que fazer ISD, que é um problema de formação, gente. O nosso cliente não se comunica em português, não vai mandar documentos em português. Então, é uma equipe que tem que estar super bem qualificada e que possa realmente tocar um processo em outro idioma, né? Então, é um serviço de alto nível, realmente. Hoje uma certificação LEED, todos os relatórios são em inglês. Você não consegue, né? Nós já temos os cursos todo em português, mas até a prova que a gente faz para se tornar um LEED, certificate, você é em inglês que você faz, né? Não tem como não ser. Eu queria só pegar um gancho, pode ser, no que você estava falando, Pierina, da dificuldade de mão de obra para expansão, para realização. E esse é um ponto crucial quando a gente fala em sustentabilidade na parte de geração de resíduos, né? Por quê? Resgatando até que o ano passado nós tivemos o primeiro seminário de industrialização internacional que a ASBEA promoveu, né? E aí a gente sentiu as dificuldades do Brasil em avançar em temas de industrialização, e esses projetos já vêm com estruturas pré-fabricadas, já vêm com demanda de produto pronto, que essa mão de obra precisa ser mais qualificada ainda, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, igual a Pierina falou, a avaliação do ponto que o cliente vai locar, de viabilidade e tudo, é entender, inclusive, que ponto isso vai gerar de resíduos e impacto, né? Ele precisa saber, porque a geração de gás de efeito estufa não é só do que está vindo, é do que você está tirando também, porque você tem que fazer uma destinação ambientalmente adequada, você tem que fazer uma remoção
né, completa desse produto, tem toda uma cadeia que precisa ser comprovada de onde você está descartando aquele resíduo, né? Então isso é um ponto que eu queria deixar aqui, que é importante também em todo esse processo. Nossa, essas questões, se a gente vai andando, vai sendo tão profundo tudo, né? Eu fico pensando assim que o papel grande do arquiteto nessas obras, ele é um grande maestro, né? Acho que em todas, no final das contas, né? Porque você tem os elementos separadamente, você pode já ter um grau de industrialização, mas entre eles você não tem, né? Nas BEA a gente discute inclusive modularidade, né? A gente não tem, por exemplo, uma regra de modulação que você conjugue piso com forro, com painéis. Cada um tem uma regra diferente, um é 1,20 m, outro 1,25 m. Então, eles não se compatibilizam, né? Exato. E como que vocês veem essa evolução? Porque isso eu discuto desde quando eu estava na faculdade, né? Eu não sei, como que anda isso, Pierina? Você vê uma evolução nessa questão ou não? Eu acho que é complicado mesmo, porque eu acho que não teve ainda uma grande evolução, né? Cada vez que a gente vai fazer uma paginação de piso, de parede, a gente tem que estar bem atento ao que está especificado, inclusive ao rejunte sugerido e tal, para a gente conseguir fazer o projeto. Então, não temos ainda uma modulação assim clara e lógica que a gente pode assumir, né? Sem falar quando vem polegada, né? Aí é pior ainda. E aí a gente ainda tem uma outra situação, que são as legislações locais, né? Então, às vezes, por exemplo, um pé direito comercial aqui que é 3 metros, em outro município é 3,5, né? E aí, agora, aí eu acho que é importante o papel da ASBEA, o que a gente tem dentro, porque a ASBEA, você não falou, mas eu vou falar aqui, além de escritórios associados, nós temos a indústria associada à ASBEA, né? E é um ganho muito grande para a indústria, porque nós temos produtos de networking dessas empresas com os escritórios de arquitetura da ASBEA, que é uma fonte inestimável de soluções que nós precisamos para o nosso mercado. Nós tivemos um evento lá em São José do Rio Preto agora com uma das empresas associadas, que nós pedimos para que ela levasse para o departamento de criação, né, a necessidade que nós temos de chapas de 3 metros de altura. Porque hoje o pé direito não é mais 2,60, né? A chapa é 2,75, mas você só pode usar 2,70, porque 2,5 você perde, porque com o transporte às vezes acaba raspando, ralando, né? E a gente está demandando aí uma chapa de 3,10 metros, 3,05 metros. Porque em termos de design, menos corte, já vem pronto, eu não preciso fazer um remendo, eu não preciso fazer um vinco para falar que era proposital, mas não é um remendo, né, que a gente está fazendo. Principalmente se a marca estrangeira não tem esse vinco, né? Se não tem esse vinco, né? Então você começa a descaracterizar até um processo de criação que já vem pronto para você. Agora, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para você, para ajudar. Quando a gente vai especificar um produto assim, quais certificações são as mais importantes que a gente precisa estar atento, nós arquitetos? Na verdade, é um conjunto de fatores, tá? O que a gente precisa entender daquele produto que você está especificando? Rastreabilidade, tá? Então, é óbvio que você vai ter que entender que a empresa tem as certificações básicas, tá? De ISO, de NBR, de funcionamento, todas as licenças, que ela tem um ISD legal, ok, que ela pratica isso, né? Que ela internalizou as questões ambientais e que ela faz a compensação das suas emissões, que ela tem fonte de energia renovável dentro do processo dela, que ela utiliza, por exemplo, eu estava trabalhando outro dia num projeto e eu precisava usar película, né? E eu descobri uma película da 3M que não é de polímero, tá? Então não é de derivado de petróleo. E ela tem o efeito exatamente igual e similar aos de derivado de petróleo. Então você tem um processo de descarbonização. É isso que precisa ser levado em conta, tá? Não é necessariamente
uma norma em específico. As normas são básicas, elas têm que ser obedecidas. O produto brasileiro já sai na frente? Produto assim de plantas nativas, nesse sentido? Sim, a gente tem, por exemplo, hoje a indústria da cerâmica está completamente consolidada em termos de normas, em termos de design, em termos de sustentabilidade. Ela reaproveita o que não passa no controle de qualidade, isso tudo volta para a matéria-prima. E aí, o que a gente tem que analisar quando a gente vai especificar, Perina? É muito importante o ciclo de vida do produto. Tá? Então, você não vai especificar um piso que dura 5 anos, você vai especificar um piso que dura 15. Por quê? Porque a eventual troca desse piso tem uma vida útil muito mais longa, muito maior. Tá? Então, essas questões que a gente precisa ficar atento. E toda a ficha técnica de produto, você acaba encontrando esse tipo de informações. A gente que é consultoria disso, a gente vai mais rápido, porque a gente já tem mais ou menos a pegada. Mas, assim, a gente tem a partir das normas e da pressão ambiental mesmo que a gente vive. Cara, esse revestimento de fachada que faz fotossíntese, né? Nós temos hoje revestimentos cerâmicos que têm prata, tá? Que são antissépticos, tá? Que a gente pode especificar para clínicas, para hospitais. Eles são praticamente antibactericidas, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente também tem, se você colocar a durabilidade de um porcelanato e a durabilidade de uma pedra natural, né, a pedra dura muito mais. Só que aí a gente tem um gap de certificação. As pedreiras não ainda conseguiram comprovar, e aí levaram uma rasteira da indústria da cerâmica, que a indústria da cerâmica pregou que as pedreiras são vilãs, que destroem a natureza, que tiram das reservas, papapá. E a cadeia das pedras ainda não conseguiu se movimentar. Está iniciando agora um movimento junto ao GBC, que é o Green Building Council, de certificação dessas empresas que fazem extração de pedras, para que elas comprovem que o ciclo de vida, processo de extração, seja ok e comprove que é ambientalmente correto. Né? E aí eu ia te perguntar, por exemplo, o GBC é um lugar onde a gente pode recorrer para ver se essas empresas, se essas indústrias estão dentro de uma sustentabilidade legal? Existe isso? O GBC, na verdade, o Green Building Council Brasil, né, ele representa aqui no Brasil, no escritório que ele tem, a ideia dele é capacitação da cadeia produtiva, né, do mercado de construção civil, principalmente. Ele representa a certificação LEED aqui no nosso país. E ele tem algumas certificações dele também. Então, olha que legal, existem certificações de interiores. Então, por exemplo, que você vai um programa do GBC para qualificação de interiores, numa reforma. Você consegue ali certificar aquele ambiente, né, como saudável. E aí o que ele avalia ali? Fator lumínico, qualidade do ar, né, se limpeza. Qual tipo de material de limpeza que você usa? Se é biodegradável, se não é. Olha que legal. Você chega em níveis de certificação que você não precisa construir o seu prédio do zero. Você tem seu escritório lá e você quer ter uma certificação GBC de interiores, você consegue fazer. Aí você vai ter todo esse caminho. Lá no GBC, eles disponibilizaram agora gratuitamente acesso a todo o material deles. Então, é bem legal de consultar. Ele não vai te falar, esse é o produto tal, esse é o produto tal, esse é o produto tal. Mas ele tem também todas as empresas que são associadas a ele, que são parceiras. Se essas empresas são associadas e parceiras, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. É igual um escritório ser Asbeia. Tá? Tem o seu valor e tem práticas sustentáveis e tem produtos coerentes para que você aplique no seu projeto. Olha, a gente já no escritório trabalhou com vários projetos que exigem certificação. E uma coisa que a gente ouve, não sei se é verdade, aí eu queria que vocês até falassem, é que quando você pega, por exemplo, um selo que é americano, ele vem com certos vícios, digamos assim, que muitas vezes é difícil se adequar à realidade local. Vocês já tiveram alguma vivência nesse sentido? De ver assim que, poxa, isso aqui que estamos pedindo aqui para o nosso clima, para o nosso
para nossa realidade não funciona? Porque hoje a gente tem, né, selo Aqua, BREEAM, tem outros, que né? o BREEAM é inglês, né? Ele é inglês, o Aqua é francês, né? E o LEED E é tem o americano. brasileiro, que eu esqueci o nome agora. A brasileiro tem selo azul da Caixa, tem vários selos aí que a gente tem. O que acontece? Já está muito tropicalizado, né? Essas certificações elas já estão tropicalizadas. Por mais que a gente tenha, às vezes, que fazer esses relatórios em inglês, tudo, você já consegue justificar que não se aplica, que a realidade é outra. Então, você não tem tanto mais esse problema. O que você precisa é ter uma equipe capacitada. Você precisa de um arquiteto LEED GA, por exemplo, para estar nesse projeto, para fazer esse processo. Não, agora eu vou colocar até um problema que a gente teve lá no escritório uns tempos atrás, que era justamente isso, de pegar todos os produtos que a gente usou no nosso projeto e ter as fichinhas deles para certificação. E a gente tinha produtos naturais, por exemplo, pedra portuguesa, que você não consegue, né? Você já teve, Perina, algum caso desse, assim, de coisas que você precisa justificar que você não tem aqui no Brasil? Para certificação, não, nunca aconteceu. Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo disso Tem para... índice de refletância, às vezes, que eles pedem, né, também. É que hoje em dia tem, além da certificação, a gente tem muito a questão de bombeiros, principalmente em edifícios corporativos. E conforto ambiental também, né, Perina? Que a gente precisa comprovar que todos os produtos estão dentro eu esqueci o nome agora, mas de um certo índice de resistência ao fogo, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Não, e eu acho que é um dificultador até, acho que você no RH deve presenciar esse tipo de coisa, que na parte administrativa, que o bombeiro ele é regional, né? É por estado. Então, assim, além da questão local brasileira, você tem a local de cada estado. Até a gente brinca que o fogo pega diferente em cada lugar, né? É igual plano diretor, né? Cada cidade tem o seu, né? A gente está chegando no final porque aqui eles não tropicalizam nada aqui em relação ao horário, né? O rapaz ali São britânicos. Britânico não, daí acusa, porque assim, é uma maldade. Não, brincadeira. Puxa, tá, agora que esquentou, né? Agora que ficou legal. Pois a gente poderia ficar aqui o tempo todo, mas assim, fica convite sempre para a gente estar conversando mais. Eu queria que vocês, então, dessem a mensagem final, não sei para quem vocês querem mandar, se é para aquele cara na Alemanha que não entende a gente, se é aquele cara da Áustria que não entende a gente, ou se é aquele americano que entende, mas não quer entender. Eu acho que ambientalmente, o que eu gostaria de deixar é que o mercado seja mais resiliente, né? E que o mercado exterior, né, a demanda que vem para a gente, seja mais receptiva, né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa... Tem uma lição de casa que a Perina falou. Eu acho que o Brasil precisa parar com essa síndrome de vira-lata. Eu acho que a gente precisa mostrar o que a gente é capaz. Estava comentando com eles quando a gente estava fazendo um alinhamento aqui desse painel. Cara, nós temos vidros de fachada que foram elaborados, tá, para evitar colisão de pássaros. Tá? Isso, ambientalmente, é um ganho muito grande, porque as aves, nesses edifícios de pele de vidro espelhadas, elas vinham e se chocavam direto, né? Isso começou a criar um problema de movimentação ambiental mesmo, né? De manifestações sobre isso. E, mais uma vez, a indústria se sentiu provocada. Hoje, esses vidros eles têm micropontos que só as aves enxergam. Então, isso forma uma massa que a ave desvia, né? Então, assim, o meu recado é isso, que a nossa indústria, junto com o varejo, junto com as BEA e os arquitetos, com a sociedade de classe, a gente mostre para o mundo quão capaz o nosso país é de fazer e de atender essas normas ambientais. Nós somos um país que é um celeiro de oxigênio para o mundo, tá? E a gente cada vez mais precisa se orgulhar e mostrar isso para todo mundo. A COP está aí, talvez seja uma oportunidade. Bom, acho que para fechar aqui, eu acho que eu gostaria de ressaltar de novo a importância do arquiteto no processo,
Então, o conhecimento que a gente tem que ter, o quanto o arquiteto tem que estar atualizado, informado, e ciente da sua responsabilidade nas especificações, e o quanto a nossa profissão é importante, deve ser valorizada dentro, inclusive, desses processos onde a gente tem conversado muito isso. A arquitetura vai muito além da criação. Existe ainda muito um estigma do arquiteto criativo, dos projetos, mas hoje a gente tem arquitetos exercendo N funções super importantes, desde o facilities, que a gente estava conversando com o Gustavo, como esse mercado cresceu e absorve imensamente os arquitetos, como também fazer essa prestação de serviço onde a gente está trabalhando em nível global, com outros mercados, aprendendo com outros arquitetos e apresentando o nosso país para o mundo. Acho que é isso. Bom, e para fechar, eu queria fazer um convite para quem não conhece a Asbea, tiver interesse, quiser se associar. A Asbea, um dos papéis que ela cumpre é de fomentar essa discussão. Ambos aqui são fundadores do nosso grupo, nosso GT de Arquitetura de Interiores, no qual a gente discute muitos assuntos desses, de várias áreas. Então, como vocês veem aqui, o assunto só de tropicalização a gente faz um episódio. Para falar de toda a profissão é uma vida, né? Então, a gente usa esse poder, né, desses escritórios, o know-how que cada um tem, para discutir, né, os problemas da profissão, os problemas da indústria, em tudo que envolve o fazer arquitetura. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem a Asbea São Paulo, entrar na página e se associar. Perfeito. É legal esse do vídeo, porque às vezes tem aquela figura da ave, né? Aí olha lá, o Zé Curubu, meu amigo, vai lá, bate a cabeça. Eu estava aqui lembrando, o Rousseau, um filósofo político, ele lançou o contrato social, que era mais ou menos o discurso que institui, digamos assim, uma democracia representativa. E ele coloca em inglês está general will, que é a vontade geral de todo mundo. E uma tradução aqui no Brasil saiu como General Will. Então, assim, foi o primeiro contrato social por uma ditadura, né? Aí eu pensei, você falou, Gustavo, que é a questão de vocês serem maestros, né? Eu pensei, essa coisa do General Will, acho que assim, vocês são excelentes tradutores, porque às vezes você tem que pegar uma obra, vocês têm que adaptar essa obra, seguindo as normas do português, digamos assim, mas vocês têm que ter aquele espírito, vocês têm que manter a emoção, vocês têm que, assim, às vezes até acabam melhorando um livro que talvez lá fora não faça tanto sucesso, que aqui acaba fazendo mais. Eu acho que, assim, vocês são uns tradutores de criatividade, vocês são tradutores cativantes, digamos assim, tá? Parabéns. E eu quero cativar vocês, se vocês não estão inscritos no nosso canal no YouTube, por favor, faça a sua inscrição para assistir essa e tantas outras entrevistas cativantes. E a gente encerra por aqui, nessa 11ª Arena Office, com o patrocínio da Cavalete, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aprendendo. Muito obrigado.